Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde nós mostraremos que se P é um ideal primo minimal de um anel, então o ideal primo associado a esse ideal lá no anel de polinômios também é o ideal primo minimal deste anel de polinômios. Então a gente vai demonstrar esse resultado, depois a gente vai, como um corolário, a gente vai falar de ideais primos minimais em relação a um ideal qualquer, mas antes a gente vai provar esse resultado. Então, a gente vai considerar essa inclusão aqui, ó, que é um morfismo de anéis, que eu vou chamar de delta, a inclusão de A dentro do anel de polinômios, A de x. E aí a gente quer mostrar que P de x é minimal aqui, né? Então a gente vai pegar um ideal primo do anel de polinômios, tal que o T está contido em P de x, certo? Com isso, a gente quer mostrar que T é igual, né, a P de x. Bom, então o delta mantém a imagem inversa, mantém inclusões e permanece sendo ideais primos, né? Então a gente tem essa inclusão aqui, tá? E aí o nosso objetivo agora é mostrar que delta menos 1 de P de x é igual a P. Tá? É bem claro que isso aqui acontece. É claro que o delta de P, por exemplo, a imagem pela inclusão de P está contida em P de x, porque isso aqui é um gerador, né? Esse aqui é o gerador desse ideal aqui dentro. Então, por conta disso, evidentemente a imagem inversa... Aliás, desculpa, evidentemente o P está contido em delta menos 1 de P de x. Agora a gente vai mostrar que vale a outra inclusão. Reciprocamente, observe que se x pertence a delta menos 1 do P de x, isso implica, então, né? Então fica mais bonitinho aqui. Então, o delta de x, que é a inclusão, pertence a P de x, o que nos diz claramente que x, né, pertence a P de x, porque delta é apenas a inclusão. E aí, x é um polinômio constante, mas por outro lado, os seus coeficientes todos têm que pertencer a P, certo? Então ele é um polinômio constante, onde todos os seus coeficientes pertencem a P, mas x é o único coeficiente dele. Então isso obriga necessariamente ao x pertencer ao P. Tá? Então é bem claro isso aqui acontece. P é igual à imagem inversa de P de x. Observe que aqui a gente não usou em nada, né, a primalidade do... A gente não usou absolutamente em nada a primalidade do ideal primo P. Tá? Então se a gente precisar, por exemplo, de em algum momento usar um resultado mais geral, por exemplo, a gente pode enunciar aqui um lema externo, e a gente acabou de demonstrar no geral que se a gente tiver essa inclusão, se A é um ideal de A, então, quando eu olho para a imagem inversa do ideal associado ao ideal A, lá no anel de polinômios, isso é precisamente o ideal A. Tá? Então a gente pode usar isso aqui se quiser, porque observe que nessa demonstração a gente pode substituir aqui, nessa parte aqui dessa igualdade, a gente não usou absolutamente em nada o fato do P ser um ideal primo. Tá? De fato a gente não usou. Pode colocar um ideal A aqui no lugar de P, que tudo vai continuar sendo satisfeito. Essa identidade, essa igualdade continuará sendo satisfeita. Então vamos deixar salvo isso daqui, ó, porque é um resultadinho que a gente conseguiu. Tá? Se a gente precisar mexer com a inclusão aqui de novo, a gente já tem esse resultado. Vou deixar ele externo ali para, se a gente precisar, a gente poder usar. Tudo bem? E aí agora, por conta dessa igualdade aqui, dessa inclusão, isso quer dizer, quando a gente alia essa informação aqui, ó, com essa inclusão, a conclusão que nós temos preliminar aqui é que o delta menos 1 de T está contido em P. Tá? E aí, por conta disso, o que vai acontecer? Como P é um ideal primo minimal, e agora sim a gente vai usar o fato dos ideais aqui serem primos. Eu peguei um ideal primo T
do anel de polinômios. A imagem inversa de um ideal primo ainda é um ideal primo. Então isso daqui, ó, esse carinha aqui dentro pertence ao espectro primo do anel A. E P é um ideal primo minimal do anel A. Então isso aqui quer dizer que esses caras são iguais. A minimalidade então de P em A, no espectro de A, né, para ser mais específico, implica que a P é igual ao delta a menos 1 de T. E aí agora ficou fácil, porque olha só, isso aqui implica então que o delta de P é igual ao delta a menos 1 de T, o que implica no seguinte, ó, o delta de P é P mesmo, porque delta é inclusão, então delta de qualquer coisa é essa qualquer coisa. E aqui, ó, a princípio não estaria correto eu colocar um igual aqui, porque delta não é sobrejetivo, né? Então delta menos 1 de T, a princípio não é igual a T, mas com certeza está contido em T. Então o P, isso aqui é P, e o P, e isso daqui está contido em T. Então a gente pode afirmar que o P está contido em T, pelo menos. Tá? Só que aí fica fácil agora mostrar que o P de x está contido em T, porque qualquer elemento de P de x é uma soma finita de potências de x que estão no anel de polinômios com coeficientes em P. Tá? Como T é um ideal, ó, como T é um ideal, de A de x, tá? Isso aqui é importante. O P está contido em T. E todas as potências de x estão no anel de polinômios, obviamente. E o próprio 1, isso aqui para todo i não negativo, entendendo aqui o x elevado a zero como 1. Então, essa condição de T ser um ideal de AX me dá imediatamente que o P de x está contido em T. Tá? Porque se você quiser, eu só vou fazer uma continha rápida para você mostrar que qualquer elemento daqui está contido em T. O que seria fazer? Você ia pegar um A0 mais A1x até a rx elevado a r. Isso aqui é um elemento, é um arquétipo de um elemento de P de x, onde esses carinhas aqui pertencem a P. Ó. E aí, por que isso daqui pertence ao T? Porque olha só, esses aqui, ó, como estão em P, pertencem a T também. Cada coeficiente desse, certo? E esses outros coeficientes aqui, ó, que eu vou pintar de azul, o 1 aqui, o x e o x elevado a r, todos eles pertencem ao A de x. Então isso aqui é uma combinação linear, né, vamos dizer assim, de elementos que estão em T com elementos que estão em A de x. Agora, como tem um ideal de A de x, esse dane-se onde o x elevado a r pertence. Como um deles já pertence a T, cada parcela dessa soma pertence a T. T é um ideal, a soma finita vai continuar pertencendo a esse ideal. Tá? Então aqui é só um parênteses rapidinho, explicando o mais detalhadamente possível o porquê dessa inclusão. Tá? Agora, o P de x está contido em T, a gente já tomou esse T contido em P de x, então a gente tem igualdade. Tá? Logo, o T é igual a P de x. Então a gente pegou um ideal primo qualquer do anel A de x, contido em P de x, e mostramos que necessariamente a gente tem que ter igualdade. Então acabou. Portanto, T precisa ser um elemento minimal do anel de polinômios A de x. Tudo bem? Isso fecha a demonstração desse resultado. E aí, como um corolário desse resultado, a gente mostra um corolário e generalização, só que a gente vai usar, né, o resultado particular para provar o caso mais geral. Ainda nesse contexto de anéis, se a gente tiver um ideal, esse azul está muito escuro, tá? Se a gente tiver um ideal de um anel A e P seja um ideal, né, do anel A, P um minimal de A, né, um ideal primo minimal desse conjunto, a gente consegue mostrar então que o P de x é um elemento minimal do ideal A de x associado ao ideal A do anel A, né? Muito A. E como é que a gente prova isso? A ideia é a seguinte, a ideia mais natural possível é o seguinte, ó, como o P é um elemento minimal
do ideal A, então a gente já sabe que quando eu olho para a classe, para o quociente de P por A, ó, a gente já viu que isso daqui é um ideal primo minimal, o espectro primo do A quocientado por A, certo? Quando você pega um minimal de um ideal, isso é a mesma coisa que você pegar um ideal primo minimal do anel quociente por esse ideal. Nós já vimos isso. E aí, usando o que a gente acabou de fazer, isso significa, isso aqui é pelo resultado anterior, isso implica que é pelo resultado anterior, que o anel de polinômios sobre esse ideal, que é a classe de P por A, isso aqui é um ideal primo minimal do espectro primo do anel de polinômios sobre o A de x, certo? E aí agora a gente vai usar um isomorfismo que a gente obteve lá na aula do lema de Gauss, se eu não me engano, que a gente usou para um outro propósito, mas que se torna bastante útil. Eu vou considerar esse isomorfismo aqui, ó. Eu vou considerar o isomorfismo de anéis φ, vou chamar aqui de φ, que sai desse quociente A de x pelo ideal A de x e leva no anel de polinômios sobre o quociente, que pega uma classe de f via esse ideal e leva no f barra, né? Lembra que esse isomorfismo faz o seguinte, esse f barra aqui é só para acrescentar algumas informações aqui do lado. Se a gente considera, por exemplo, φ, a projeção quociente do A sobre o ideal A, lá no anel original, né? Então x, vou considerar o x barra aqui, a classe do x módulo A. Eu não gosto muito dessa notação de barra não, mas aqui ela é bastante interessante. E aí, com essa notação, se a gente precisar usar essa φ, a gente já tem como se referir a ela. Com essa notação, se eu tiver, por exemplo, um polinômio escrito assim, ó, vamos escrever ele dessa forma, ax elevado a i, o f bar nada mais é do que você substituir os coeficientes que estão no anel A por suas classes módulo esse ideal A. Tá? Então esse é o f bar, só para deixar claro. A gente já mostrou que isso aqui está bem definido, que é um isomorfismo de anéis, então tudo funciona bonitinho. Certo? E aí, como isso aqui é um isomorfismo de anéis, a imagem, a função inversa continua sendo um isomorfismo, né? E o isomorfismo preserva a minimalidade de ideais. Então, por exemplo, como isso daqui é um ideal primo minimal desse anel aqui, de polinômios, então o fato desse camarada ser um isomorfismo quer dizer que o φ a menos 1 desse carinha aqui, ó, a imagem inversa, né, ou aqui a gente pode olhar para a imagem direta pela função inversa, porque como é um isomorfismo, a função inversa está bem definida. Isso aqui é um ideal primo minimal do φ a menos 1 disso, né, que é precisamente esse anel, que é isomorfo a esse anel aqui. Então A de x quocientado por Azinho de x, tá? Só que lembra, agora a gente usa de novo o resultado que a gente já sabe, que se alguma coisa é um ideal primo minimal de um anel quociente, é porque essa coisa então, quando a gente olha, eu vou precisar de uma informaçãozinha a mais aqui, ó. Se a gente definindo então, porque a gente precisa de linguagem, né? Definindo π como sendo a projeção quociente agora do anel de polinômios no quociente do anel de polinômios por esse ideal de polinômios, vou manter aqui a linguagem, então sabemos o seguinte, se eu tenho um ideal primo minimal desse quociente, isso corresponde a um ideal primo minimal nesse anel com respeito a esse ideal aqui. Tá? Então, se eu olhar para π a menos 1 disso daqui, que está aqui, né, esse cara está aqui. Esse, né? Não esse. O φ a menos 1 disso. O φ a menos 1 disso mora aqui. Então, se eu olhar para o π a menos 1 disso, o π a menos 1 de φ a menos 1 de P, da classe de P por A, x, essa coisa agora é um ideal primo minimal do ideal A de x, certo? Beleza? Então, tudo que a gente tem a fazer agora é mostrar
que essa coisa aqui é justamente o P de x, tá? Então vamos mostrar que o P de x é precisamente essa coisa aí. Π a menos 1 de φ a menos 1 do ideal P por A x. Mostrando isso, acabou. Tudo bem? Então vamos mostrar esse resultado, essa igualdade. Se a gente mostrar isso, acabou, porque a gente já sabe que isso aqui é um ideal primo minimal desse ideal. Então, se essa igualdade for satisfeita, a gente já tem um resultado demonstrado. Então, vamos lá. Vamos provar essa inclusão aqui primeiro. A gente tem... Observe, por exemplo, que o P está contido aqui, né? Porque, ó, se eu mostro que o P está contido aqui, lembra que esse P de x, ó, lembra que isso daqui, o P de x, a gente já viu que é exatamente o ideal gerado por P lá no anel de polinômios. Então, se eu conseguir mostrar que o P está contido aqui, como essa coisa é um ideal do anel de polinômios A de x, o ideal gerado por ele também vai estar contido aqui. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um elemento só em P, por exemplo, por enquanto. Tá? Para eu mostrar que essa coisa está aqui, então, eu tenho que aplicar... Vamos ver, isso aqui é só para a gente ter, para ficar bonitinho, né? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui com certeza é igual ao φ composto com π a menos 1 dessa coisinha aí. P de A x. Certo? Então, para eu mostrar que o x está aqui, eu tenho que aplicar o φ bola π disso e mostrar que ele está aqui. Mas vai ser bem fácil. Olha só. Quem é φ bola π de x? Bom, o π pega a classe, né? Vai ser x mais a classe A de x. E a φ, o que ela faz? Ela aplica o x barra. Ela aplica a classe módulo A em cada coeficiente. Só que esse polinômio é constante, né? E o x barra é a classe de x módulo A. E como o x pertence a P, isso aqui com certeza está aqui. Tá? Que, por sua vez, está aqui. Sem nenhum problema. Tá bom? Então isso aqui mostra que... Isso aqui mostra o quê? A gente mostrou então que esse x está aqui, ó. Está em φ bola π a menos 1 de P cosentado por A x. Tá bom? Então, com isso, a gente mostra que o P está contido nessa coisa, que eu já vou reescrever dessa forma aqui. Π a menos 1 de φ a menos 1 de, vamos ver aqui, P cosentado por A x. Isso. E aí, como essa coisa aqui é um ideal, eu não vou escrever isso tudo não, mas como isso aqui é ideal de A de x, então, o que a gente consegue com isso? O ideal gerado por esse P, então P de x, que é o ideal gerado por P no anel de polinômios A de x, está contido nessa coisa aí. Π a menos 1 de φ a menos 1 de P cosentado por A x. E essa inclusão está demonstrada, ok? Então essa inclusão foi. Agora a gente vai mostrar outra inclusão. Vou pegar então uma f qualquer aqui e vou mostrar que todos os coeficientes de f necessariamente precisam estar em P. Então vamos pegar agora para outra inclusão, né? Deixa eu colocar essa inclusãozinha aqui. Vou pegar então uma f em π a menos 1 de φ a menos 1 do P cosentado por A x. Então tá. Então isso basicamente quer dizer o seguinte, usando que isso aqui é o φ bola π elevado a menos 1, né? Ou seja, a imagem inversa do φ bola π. Então isso quer dizer que o φ bola π de f pertence a esse ideal de polinômios aqui sobre o quociente de P por A. Tá? Mas o φ bola π de f é precisamente o que? O π de f é a classe de f módulo A de x, e o φ vai levar no f barra. Então isso aqui eu estou dizendo que o f barra pertence ao ideal associado a P, ou o ideal cosentado, o ideal P cosentado por A, certo? Então isso aqui está me dizendo que f barra pode ser escrito assim,
um A0 mais um A1 x até um AR x elevado a R, com, principalmente aqui são as classes módulo A em P, certo? Eu posso pegar em P já, com A0 até a R, elementos no ideal, no ideal P, ideal primo P. Então tome aqui G, dado por esse polinômio com esses coeficientes lá no anel A, que estão em P, né? Sem as classes. Isso aqui pertence a P de x, certo? Porque esses coeficientes a gente conseguiu em P. E olha só o que acontece. Desse modo, quando a gente olha para a imagem, claramente isso aqui acontece, né? Quando eu olho para F barra, isso aqui é precisamente o G barra. O G barra, por definição, é essa expressão aqui. Tá? O que nos diz que não φ de F, mas o φ da classe de F módulo A de x, φ aqui é aquele isomorfismo ali de cima, é igual a φ da classe de G, módulo A de x. Só que lembra que φ é um isomorfismo. Tá? Então, como φ é isomorfismo, então esses caras têm que ser iguais. As classes de F, módulo A de x, é igual à classe de G, módulo A de x. Então, isso quer dizer que a diferença F menos G pertence a de x, só que lembra que o A de x já está contido em P de x. Então isso aqui implica, por exemplo, que o F menos G pertence ao P de x. E como G pertence a P de x, acabou, né? Aquela velha história. E como G pertence a P de x, então, quando a gente soma F menos G com G, isso está em P de x com certeza, mas isso é exatamente o F, né? F é F menos G mais G, e isso aqui pertence a P de x. Tá, então a gente só recapitulando, a gente pegou uma F qualquer nessa coisa aqui, que a gente já sabe que é minimal, sobre A de x, e mostramos que esse elemento está em P de x. Como a outra inclusão já foi demonstrada, então a gente conclui que o P de x é igual, só recapitular aqui, o π a menos 1 de φ a menos 1 do ideal de polinômios do ideal P quocientado por A em uma indeterminada, e a gente já sabe que essa coisa aqui, ó, tá em algum lugar aqui, ó, a gente já provou que isso daqui é minimal sobre o ideal A de x, e como isso é igual a isso daqui, então acabou. Isso aqui, então, a gente já sabe que é minimal sobre o ideal de polinômio sobre o ideal A. Tudo bem? Então, fechamos esse corolário desse resultado, desse belo resultado, que diz que se eu tenho um ideal primo minimal de A, então o ideal associado a ele no anel de polinômios é primo, a gente já sabe disso, mas além disso, se ele é minimal no anel original, o ideal gerado por ele no anel de polinômios continua sendo minimal no anel de polinômios, e como uma consequência disso, a gente obtém algo mais geral, falando a respeito de minimalidade sobre um ideal. Se eu tenho um ideal minimal sobre o A, então o ideal de polinômios associado a P é minimal sobre o ideal de polinômios associado ao ideal A. Tudo bem? Então é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.